Vamos falar sobre o caso que pela primeira vez colocou o Brasil no banco dos réus da Justiça Internacional. É uma história que começa com a morte brutal de um homem dentro de um hospital psiquiátrico e termina, acredite, redefinindo a responsabilidade do Estado na proteção dos mais vulneráveis. Vamos juntos entender como a tragédia de Damião Ximenes Lopes se tornou um verdadeiro marco para os direitos humanos no nosso país. Pois é, essas são as palavras de Albertina Viana Lopes. É o que ela encontrou quando foi visitar o filho Damião numa clínica psiquiátrica. É uma imagem devastadora, né? E ela nos joga direto para o centro dessa história. A gente está em Sobral, no Ceará, em outubro de 1999. Damião Ximenes Lopes, um homem de 30 anos com deficiência mental, é internado na Casa de Repouso Guararapes. E um detalhe importante, era uma instituição privada sim, mas conveniada ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Guarde essa informação. Então, vamos começar pelo começo, o nosso primeiro ato, os fatos. O que exatamente aconteceu com o Damião Ximenes Lopes naqueles 3 dias de internação que, no fim, levaram à sua morte? O que a mãe do Damião viu? Bom, o laudo do IML depois confirmou. O corpo dele era literalmente um mapa de violência. Tinha pulsos dilacerados por uma contenção feita de qualquer jeito, hematomas, escoriações por toda a parte, as lesões eram todas compatíveis com espancamento. Ele foi torturado, justamente no lugar onde deveria estar sendo cuidado. E aqui a tragédia ganha uma nova camada, a da ocultação. O médico responsável, que mal examinou o Damião enquanto ele agonizava, simplesmente atestou a morte como natural, parada cardiorrespiratória. A família teve que pedir uma nova necrópsia, que mudou a causa para indeterminada, mas essa discrepância toda já mostrava uma tentativa de encobrir a verdade. A morte do Damião deu início a uma batalha longa, muito difícil. Vamos então para o nosso segundo ato. Essa busca por justiça que aconteceu em 2 frentes ao mesmo tempo, a nacional e a internacional, e com resultados, radicalmente diferentes. Olha só essa linha do tempo, porque ela revela uma corrida contra o tempo em 2 pistas. Perceba que, 1 mês depois da morte, a família já estava buscando ajuda fora do Brasil. Enquanto o processo se arrastava por aqui, a Corte Interamericana agiu. Em 2006, veio a condenação do Estado brasileiro. E no Brasil? Só em 2009 saiu uma condenação que no fim não deu em nada. Em 2012, o crime prescreveu. Ninguém foi preso. E aqui o contraste fica gritante, né? De um lado, na arena internacional, uma vitória histórica, que estabeleceu novos parâmetros de proteção para pessoas com deficiência. Do outro, na justiça doméstica, a imagem da impunidade. O sistema que deveria punir os responsáveis diretos simplesmente não funcionou a tempo. Então tá, vamos para o nosso terceiro ato para entender por que exatamente o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana. Quais foram os argumentos, as bases legais que sustentaram essa decisão que fez história? A Corte foi, assim, cirúrgica na sua análise. Apontou a violação de 3 direitos essenciais. Primeiro, o direito à vida, porque o Estado falhou em proteger o Damião. Segundo, o direito à integridade pessoal, que foi violado pela tortura que ele sofreu. E, por fim, as garantias judiciais, porque a demora de quase 7 anos para uma sentença foi, na prática, uma negação da justiça. E aqui está uma das grandes viradas de chave jurídicas desse caso. A Corte diz que não basta o Estado não agredir, ele tem deveres positivos. O que isso quer dizer? Que ele tem a obrigação de agir para proteger ativamente a vida e a integridade das pessoas. Essa ideia mudou completamente o jeito de entender a responsabilidade de um governo, ainda mais com os grupos mais vulneráveis. Outro ponto fundamental, que se conecta com esse, a responsabilidade foi estendida a um ator privado. Lembra que a clínica era conveniada ao SUS? Pois é, por causa disso, a Corte entendeu que o Estado tinha a obrigação de fiscalizar a qualidade do serviço. E como essa fiscalização falhou, o Estado se tornou diretamente responsável pelo que aconteceu lá dentro. E, para fechar, a Corte consolidou a ideia de vulnerabilidade como uma categoria jurídica. A condição do Damião não era só um fato médico, mas uma circunstância que exigia do Estado um dever de cuidado ainda maior, reforçado. Essa foi a primeira vez que a Corte se aprofundou tanto na violação dos direitos de uma pessoa com deficiência mental. Mas a sentença de 2006 não foi o fim da história, não. Vamos ver agora como esse caso continuou a repercutir ao longo dos anos e qual foi seu impacto real e duradouro. 17 anos. Pensa nesse número. Esse foi o tempo que a Corte Interamericana ficou de olho no Brasil, supervisionando para garantir que a sentença fosse cumprida.
O caso só foi considerado encerrado, arquivado pela Corte, em setembro de 2023. Isso mostra como a justiça internacional, ainda que lenta, pode ser muito persistente. Então, o ponto crucial é: o que mudou na prática? A casa de repouso foi fechada. O caso deu um impulso gigantesco para a reforma psiquiátrica no país, fortalecendo o movimento por um tratamento mais humano. E como parte da sentença, foi criado um curso permanente de capacitação com o nome de Damião, uma medida para que tragédias como essa, com sorte, não se repitam. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? O caso Damião Ximenes resultou numa condenação internacional exemplar e em mudanças sistêmicas importantes. Ao mesmo tempo, aqui dentro, ninguém foi punido com prisão pela morte dele. Isso nos leva a perguntar o que afinal define a justiça. É a condenação de um Estado e as reformas que ela provoca, ou é a punição individual de quem cometeu o crime? A resposta talvez esteja em algum lugar nesse equilíbrio complexo entre essas duas coisas.